Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 15 do segundo livro de Reis. É um período bem agitado, viu? Muito agitado, muitos reinados, né? Uns longos, outros curtíssimos. Exato. Especialmente em Israel, o Reino do Norte. Uma troca de poder muito rápida, violenta mesmo. Enquanto em Judá, no sul, a coisa parecia um pouco mais estável, mas só um pouco. É uma época de muita conspiração, instabilidade política e, claro, a sombra da Assíria crescendo, né? Com certeza. Esse capítulo é, tipo assim, um resumo perfeito da dinâmica da época. Liderança, poder frágil, ameaças, tá tudo ali. Vamos começar por Judá, então. Azarias, ou Uzias, filho de Amazias, reinou os 52 anos. É muito tempo. 52 anos? Impressionante para a época. E o texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo o pai. Pois é. Mas tem um mais, né? Os altares nos lugares altos, aqueles centros de culto fora de Jerusalém. E esses ele não removeu. Continuaram lá. É uma constante essa questão. E tem mais, né? A lepra. O Senhor o afligiu com lepra até o fim da vida. Ele teve que viver isolado. Isso. E o filho dele, Jotão, ficou administrando o palácio. Uma espécie de corregência forçada pela doença. Que situação, hein? Um rei considerado justo, mas que não combateu tudo o que era condenado, e ainda essa doença. Mostra a complexidade, né? A lepra era vista às vezes como juízo, às vezes, bom, uma tragédia. E mostra também como esses cultos fora do templo persistiam. Agora, se a gente olha para Israel, nossa velocidade é outra. Zacarias, filho de Jeroboão II. O último da dinastia de Jeú. Isso, durou só 6 meses no trono. 6 meses. E fez o que era mal. E o fim dele? Assassinado por Salum, filho de Jabes, e em público. E aí se cumpre a palavra do Senhor a Jeú, né? Que a descendência dele ficaria no trono por 4 gerações. Zacarias foi a 4ª. Fim da linha para essa dinastia e o começo de um caos ainda maior em Israel, pelo visto. Exatamente. A partir daí, conspiração e violência viram a regra para chegar ao poder. E que caos, o próprio Salum, que matou Zacarias, reinou um mês. Só isso. Um mês em Samaria, mal esquentou o trono. Aí veio Menahem, filho de Gade, atacou Samaria e matou Salum. E esse Menahem, a brutalidade dele é chocante, o ataque a Táfasa. Nossa, é terrível ler aquilo. Ele atacou a cidade porque não abriram os portões para ele. E o texto diz que rasgou o ventre das grávidas. Que crueldade. Uma violência extrema. Reflete a instabilidade total, a luta desesperada pelo controle. E ele até que reina um tempo, né? 10 anos. Mas fazendo o mal, seguindo os pecados de Jeroboão I, o da idolatria inicial. Sim. E é no reinado dele que a Assíria entra forte na história. A primeira grande intervenção que o texto detalha aqui. É verdade. Pul, rei da Síria, que muitos identificam como Tiglat-Pileser III, Isso mesmo. invade a terra e o Menahem, para se segurar no poder, para conseguir o apoio, ou pelo menos a retirada dos assírios. Ele paga um tributo enorme. 1000 talentos de prata. Uma fortuna. E de onde ele tira isso? Dos homens ricos de Israel. Arrancou deles para pagar os assírios. Comprou uma sobrevida, mas a que custo, né? Exato. Drenou o reino, fortaleceu a influência assíria. Mas a instabilidade, essa não parou. Não mesmo. Menahem morre, o filho Pecaías assume. Reina 2 anos. Fazendo mal, claro. E o fim dele? Assassinado também. Por um dos seus oficiais, Peca, filho de Remalias. E onde? Dentro da própria cidadela real, no palácio. Mostra total falta de segurança, de lealdade. O perigo estava dentro de casa. Aí Peca assume. Esse reina mais tempo, 20 anos. Mas, adivinha, Fez o que era mal aos olhos do Senhor. O padrão continua. e durante o reinado dele, Tiglat-Pileser, o rei assírio, volta. E volta com mais força. Não era só pedir tributo agora. Não, ele anexa territórios, cidades importantes, regiões inteiras, Gileade, Galileia, toda a terra de Naftali. E deporta o povo para a Síria. Essa era a política síria para quebrar resistência. Levar as elites, o povo, para longe. Um golpe duríssimo no Reino do Norte. Um passo gigantesco para o colapso final de Israel. E o ciclo de violência interna continua. Peca também é assassinado.
por Oséias, filho de Elá. É um rei matando o outro, um oficial matando o rei, sem parar, é impressionante. Mas voltando rapidinho para Judá, para respirar um pouco. Jotão, filho daquele Azarias, que teve lepra. Isso, Jotão assume. Tinha 25 anos, reinou por 16 anos em Jerusalém. E ele, como pai, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas também não removeu os altares nos lugares altos. A mesma falha, né? Pois é. Uma coisa boa que ele fez, reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Jotão representa essa continuidade, essa relativa estabilidade de Judá. Um contraste enorme com o caos em Israel. O foco no templo é importante, né? Mesmo com o problema dos outros altares persistindo. Com certeza. Mas o texto dá uma pista de problemas futuros para Judá também. Diz que foi nesse tempo que o Senhor começou a enviar Rezim da Síria e o próprio Peca de Israel contra Judá. Ah, prenúncio de mais conflito. Uau! Que capítulo denso. A gente viu o reinado longo, mas marcado pela doença de Azarias em Judá, e depois em Israel essa sucessão vertiginosa, assassinatos, reinados de meses, violência extrema. E a sombra da Assíria crescendo, culminando em perda de território, deportações. Um cenário desolador para Israel. Enquanto isso, Jotão em Judá parece quase um oásis de calma, apesar de seus próprios desafios, como os altares e as ameaças começando a surgir. De fato. O capítulo 15 é um retrato muito vívido, né? Da instabilidade política, das consequências da idolatria, da desobediência. Temas fortes nos livros de reis. Essa diferença entre Israel e Judá é muito marcante aqui. Sim. A rápida sucessão em Israel, movida pela violência interna e pela pressão externa, contrasta com a linhagem de Davi em Judá, que mesmo com problemas se mostrava mais estável. Fica a reflexão, né? Quais fatores internos e externos acabam selando o destino de uma liderança, de um reino, o que faz um durar e outro desmoronar tão rápido? Exato. É uma pergunta que ecoa muito além daquele tempo. A combinação de falhas internas e pressões externas pode ser fatal.